é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Filosofando, hoje falando sobre Macbeth, de Shakespeare. Antes de reiniciarmos esse assunto, gostaria de lembrar que a opinião de vocês é muito importante para nós. E vocês podem deixar comentários, dúvidas e as opiniões no nosso site tvmundomaior.com.br ou então no Fale Conosco da TV Mundo Maior e no facebook.com/cfeorg. Teremos muito prazer em saber a sua opinião. Professora Sônia, no último bloco nós paramos com a seguinte questão. Se tiranos do tipo do Macbeth que se impõe pela força, não se preocupando com a forma de chegar ao poder, estão presentes ainda nos dias de hoje. Então, Márcia, Macbeth é um soldado cuja capacidade para brutalidade, né, não é questionada enquanto ele está ao lado do rei. Depois, essa brutalidade se torna depravada a partir do instante em que ele mata o rei para chegar às instâncias do reinado da Escócia, por indução daquelas bruxas, entre aspas, aqueles espíritos, e por uma sugestão e por um comando, né, melhor dizendo, da sua esposa Lady Macbeth. O quadro exposto pelo Shakespeare das mazelas de um tirano, sem dúvida nenhuma, que é atemporal. Então, nós encontramos isso em todos os tiranos atuais, sejam eles situados nas Américas, que nós os temos em abundância, né? Verdade. E principalmente no Oriente Médio. Portanto, esse perfil, ele como sendo atemporal, porque é um perfil de provas e expiações, onde o mal predomina, aí que já temos a leitura espírita, sem dúvida nenhuma que se encaixa na personalidade, no caráter e nas ações dos tiranos atuais. Então não há dúvida nenhuma que ele se assemelha a esses tiranos. E ele age como os tiranos atuais agem. E os tiranos atuais, por sua vez, imitam Macbeth em muitas ocasiões. Talvez não em função de um assassinato específico, mas o fato de se tornarem tiranos, eles são responsáveis pelas mortes, pelos milhares de mortes que ocorrem hoje no mundo, principalmente na Síria. Certo. É sempre o orgulho, o egoísmo, a ambição, envolvendo a inveja. Então, todos esses defeitos morais que ainda carregamos, né, são responsáveis por muitos desses prejuízos à humanidade, não é mesmo? Professora Sônia, essas questões existenciais que acabamos de falar, que estão presentes na peça Macbeth, encontram ressonância em nós? Depende. Depende, porque Macbeth ele não tem as alternâncias de humor que Hamlet tem. Hamlet alterna um sentimento de amor profundo pela mãe e pelo pai morto, com um sentimento de vingança contra o seu tio. Então, ele alterna entre amor e ódio, paixão e não afeição a nada. Vontade de viver e vazio existencial. Não é o caso de Macbeth. Macbeth tem um propósito que é alçar o poder. Então, ele abre mão de todos os constrangimentos sociais, emocionais, que poderiam restringir a sua própria ação,
Macbeth, em alguns momentos, ele questiona a validade da sua ação, mas ele nunca se arrepende de ter alçado ao poder, ao contrário de Hamlet, que não quer o poder, ele quer a vingança pela morte do pai. Ele também, desculpa. Também o que nós podemos destacar aqui, Márcia, só para completar o pensamento, as falhas morais de Macbeth atraem um processo obsessivo profundo. Ele está fascinado pelo poder e fascinado também, não somente pelo poder, que é uma falha moral, mas essa falha moral, ela é instrumentalizada por aqueles espíritos que ele encontra várias vezes e até pela própria esposa que pratica uma obsessão de encarnado para encarnado. E ele faz tudo isso movido por esse desejo de poder, por essa ambição. Seria justo, né, direcionarmos a nossa vida, a nossa existência em função dos nossos desejos? Até que ponto esses desejos são válidos, né? Então, olha só, Márcia, a pergunta é muito pertinente, muito interessante, porque se nós somos habitantes de provas e expiações, nós trazemos luz e trevas dentro de nós. Acontece que nós somos expostos cotidianamente aos estímulos, tanto das luzes quanto das trevas. A escolha que nós fizermos é o que vai nos definir. Então, se nós preferimos ficar na ambiência do ódio, da inveja, da hipocrisia, da falta de respeito à alma humana ou ao ser humano, né, ao outro, né? Nos deixamos levar pelo lado trevas, ou nós, que são brechas, né? Mas essas brechas nós podemos dizer que podem entrar luzes, ou se nós optamos pelas luzes, educando e apagando de nós, e diluindo em nós, melhor dizendo, essas trevas que carregamos conosco. Então, as nossas opções é o que nos definem. Não se trata de colocar máscaras, né? Como Shakespeare fala, das diversas máscaras que os personagens vestem para poder se impor diante da sociedade nas quais estão inseridas. Eu estou falando de autenticidade. Né? Autenticidade não quer dizer você dizer aquilo que você pensa a qualquer hora, mas é você ser autêntico naquilo que você deseja do bem. Né? Então, se você se você deseja realmente vivenciar, praticar e passar adiante a ideia do bem, então seja bom. E lembrando Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exato. Então, os desejos também têm os seus limites. E como? Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltaremos. Até lá.